Na verdade, eu acho que tanto eu quanto a maioria dos advogados do Brasil estão muito preocupados. Principalmente porque a gente vai ter que estudar direito tudo de novo. Porque tudo aquilo que a lei prevê pode ser mudado pela decisão de um ministro do STF. Não adianta mais a gente estudar a lei, porque a gente tem que estudar agora a cabeça dos ministros do STF. É assim que está sendo. Ontem foi tomada uma decisão mais do que absurda. O ministro Alexandre de Moraes resolveu punir, ele mesmo será o responsável, pelos militares que estavam atuando nos atos do dia 8 de janeiro. Isso aí, no mínimo, é uma afronta mortal ao Tribunal Militar, à Justiça Militar. E isso aí não agradou nada. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tem novidade também sobre os atos do dia 8 de janeiro e a CPI, tá? Tem coisa importante chegando para vocês sobre a CPI e eu vou falar nesse vídeo. Também vou tentar ainda falar nesse vídeo. Lembra sobre o caso do jogador de vôlei Wallace? Tem notícia boa, notícia importante sobre aquele caso. Eu vou estar explicando para vocês o que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva acabou de decidir. E foi uma decisão favorável, pelo menos uma luz no fim do túnel, tá bom? Hoje é dia 28 de fevereiro de 2023. Esse é o nosso terceiro vídeo do dia, o nosso terceiro editorial das 4 horas da tarde. Prazer ter você aqui mais uma vez. É uma honra poder estar aqui discutindo política, discutindo direito, discutindo economia com você. Então, sempre é uma honra. Se você não conhece, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. O intuito do nosso canal é facilitar o entendimento da política para você, tá? Para que a gente possa entender de forma simples. Um conteúdo que é até complexo, mas a gente consegue facilitar aqui na forma que a gente explica, tá bom? E bora para a matéria, né? Eu sei que você está aqui por causa disso, tá? Só lembrando que se não é inscrito ainda, bora lá, rumo a 1.400.000 seguidores. Combinado? Bora começar? Olha só essa matéria que foi publicada no UOL Notícias aqui. Isso aqui é o Instagram do UOL. Alexandre de Moraes, tá? Decide que o STF vai julgar os militares envolvidos nos atos golpistas. Inexiste competência da Justiça Militar. Ao tomar essa decisão, o ministro Alexandre de Moraes confrontou diretamente o Superior Tribunal Militar e a Justiça Militar como um todo. Tinha 8 processos sendo, 8 investigações sendo feitas pelo Ministério Público Militar. Ou seja, existe uma justiça especializada que vai julgar os militares. Isso está previsto na Constituição. Só que o ministro Alexandre de Moraes simplesmente ignorou esse trecho da Constituição, simplesmente ignorou uma das premissas mais básicas do direito brasileiro, que é a competência. Lembrando que a questão da competência, lembra que o juiz Sérgio Moro, lá de Curitiba, julgou Lula, mostrou as provas, foi condenado em primeira instância, foi condenado depois no TRF, depois foi condenado no STJ, e depois o processo caiu porque o STF entendeu que não era o lugar competente. Pois é, o STF está fazendo a mesma coisa agora, está fazendo um julgamento que não é competência dele. Isso aí deveria ser anulado. O problema é para quem esses militares vão recorrer. Para Deus? Porque não tem ninguém, nenhuma instância superior acima do STF. O próprio Gilmar Mendes fez uma publicação irônica no Twitter falando: quem é que vai rever as decisões do STF? O Congresso? Então, assim, de um tom bem irônico e jocoso. Ou seja, eles se acham verdadeiros deuses da justiça brasileira. E essa decisão aqui não caiu bem. Eu vou trazer uma matéria que é um jornal de esquerda, olha só. O Brasil 247, olha só o que ele fala. A decisão de Moraes sobre 8 de janeiro esvaziou o STM, o Superior Tribunal Militar, ou seja, tirou o poder do Superior Tribunal Militar, que é deles, tá? E ameaçou a existência da Justiça Militar, o que foi avaliado pela Caserna. Caserna é como é conhecida a Justiça Militar, tá? Então, os próprios ministros do Superior Tribunal Militar ficaram indignados, tá? Indignados com essa decisão do Alexandre de Moraes, mas
O pior de tudo é que eles não têm para onde recorrer. Aqui também, esse editorial do Blog da Cidadania, ele fala que a decisão do Alexandre de Moraes desmoralizou a justiça militar. Realmente, mostrou que Moraes não confia na justiça militar e um ministro, quase que com uma decisão, uma canetada, destruiu um braço da justiça, que é a justiça militar. Desmoralizou, acabou, sabe? Retirou os poderes dele e com esse precedente agora do ministro Alexandre de Moraes, não tem mais sentido de existir a justiça militar, uma vez que, segundo a decisão do Alexandre de Moraes, não existe distinção, ou seja, a Constituição não faz diferença entre quem é civil e quem é militar para fins do STF. Afinal, o STF pode tudo. Vamos trazer um ponto aqui para vocês. Essa aqui eu lhes apresento, tá? Eu devia até mandar uma cópia para o STF. Chama-se Constituição Federal. O artigo 124 da Constituição Federal diz o seguinte: a justiça militar, tá, que está prevista constitucionalmente, compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Então é a lei que define aquilo que é crime militar. E quem vai definir isso? O Código de Processo Penal Militar. Aqui, no Código de Processo Penal Militar, tem um artigo, tá? Tem uma seção, que é dos crimes militares em tempo de paz. Vamos analisar? Consideram-se crimes militares em tempo de paz os crimes que trata este código aqui, tá? Então nós vamos ver que ele se encaixa aqui duas vezes. Quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previstos. Então preste atenção. Se eu tiver um crime que está definido nessa lei, mas também está definido no Código Penal, como prevaricação, que é um dos crimes que estão previstos aí, é da Justiça Militar, tem militar, está previsto aqui, é da Justiça Militar. Mas tem mais, vamos lá. Ó, esse artigo aqui, os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal quando praticados por militar em situação de atividade, ou seja, é militar, está em serviço ou assemelhado à condição de serviço. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um policial militar. O policial militar foi cumprir uma ocorrência. Lá, esse policial militar viu que tinha um homem batendo na mulher. Mas esse homem é amigo dele e o policial não faz nada, deixa ele descer o couro na mulher. Esse policial prevaricou. Ele está em exercício? Ele está em atividade? Tá. Cometeu um crime? Cometeu. Ele vai responder pela justiça militar. Então, a mesma coisa acontece. Os militares estavam lá prestando serviço, estavam na função de oficial, de militar, lá defendendo os prédios dos três poderes. Prevaricaram? Deixaram tomar o poder. Beleza, estão na ação como militar. Outro exemplo, quando eles agem na condição de assemelhados, ou seja, vamos dizer que ele não está em exercício. Eu sou um policial militar, não estou em exercício. Aí de repente tem um ladrão que passa correndo. Eu pego a arma e saio correndo atrás dele porque eu sou policial militar na atividade. Eu não estou em atividade agora, mas agora eu assumi a condição de assemelhado. Ou seja, eu estou atuando como um militar. Então, nessa condição, é a justiça militar que vai julgar. É isso aqui que o Alexandre de Moraes simplesmente ignorou e que está causando uma revolta muito grande da justiça militar contra Alexandre de Moraes. Vamos lá, mais matéria chegando para vocês. Vamos falar da CPI agora, tá? Mesmo contra a vontade de Lula, foi protocolado o pedido da CPI de 8 de janeiro que prevaleça a verdade. O deputado federal André Fernandes fez o pedido da CPMI, essa matéria do jornal A Trombeta. Ele também já colocou uma postagem aqui, e essa aqui é da CNN. Estamos muito confiantes, diz o autor de pedido de CPI, para apurar os atos do dia 8 de janeiro. Qual que é o intuito principal aqui? É comprovar a prevaricação tanto do Lula quanto do Flávio Dino. A ABIN informou, o Flávio Dino tinha informações de que aconteceria os atos, liberou membros da Força Nacional que deveriam estar lá para
atuar e demonstrando que efetivamente houve prevaricação por parte de Lula e Flávio Dino, a busca por parte da oposição é encontrar crimes de responsabilidade do governo Lula. Através dos crimes de responsabilidade, instaura-se um impeachment do Lula. Já tem pedidos de impeachment protocolados contra Lula, tá? Entretanto, esses pedidos foram feitos por parlamentares isolados, como o Sanderson, por um grupo de advogados que fez o pedido, advogados de direita, mas agora, constatado o crime de responsabilidade na CPI, ele tem poder judicial, ou seja, próprios da atividade judicial. Não judicial, mas próprios da atividade judicial. Então, apurado aquela situação, ele manda para o órgão responsável, que é a Câmara dos Deputados. Que, se houver realmente o crime apurado, aí, neste caso, o Lira obrigatoriamente tem que abrir o impeachment. Senão, o Lira estará prevaricando. Aí, o processo pode ser instaurado contra Lira por prevaricação. Entendeu? Se a CPI apura um crime de responsabilidade do Lula e manda para o Lira, determinando que houve crime de responsabilidade, Lira tem que instaurar a CPI, o impeachment. E se Lira não instaurar o impeachment, quem estará prevaricando é o próprio Arthur Lira, tá? Então, essa é a confiança que o André Fernandes e a oposição têm em relação à CPI dos atos do dia 8 de janeiro. Combinado? Pacheco está sob pressão, tá? Porque além da CPMI, também tem a CPI. Já trouxe a diferença para vocês. A CPMI é quando o deputado e senador assinam junto. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. A CPI é quando é só uma das casas que assinou. Ou seja, lá no Senado tem o pedido da Soraya Tronic, que é da CPI. Sob pressão, essa matéria também é do Trombeta, Pacheco vai discutir com os líderes hoje, tá? No sábado, tá? Deve estar acontecendo agora a reunião, a instalação da CPI. O presidente está sendo pressionado pelas lideranças, tá? Para que ele possa instaurar essa CPI. Então, o objetivo também dos senadores que não recuaram, isso aqui, essa informação é importante. Lula tentou cooptar, precisava de 27 assinaturas, 33 assinaram. Lula articulou através do Randolfo Rodrigues e também através do Davi Alcolumbre, articulou para que os senadores retirassem a assinatura da CPI. Acontece que eles não retiraram. Ou seja, eles querem a cabeça de Lula. É simples assim. Então, lá no Senado, agora a CPI só do Senado também está tendo pressão por Pacheco. Inclusive, o ministro do STF, Gilmar Mendes, deu 10 dias para o Pacheco explicar por que até agora ela não instaurou a CPI. Olha que o Gilmar Mendes já está querendo a cabecinha do Lula também. No final das contas, a gente sabe o que vai acontecer, é Alckmin na cabeça, tá? Alckmin é o queridinho do STF, do Alexandre de Moraes, do Congresso. Você sabe que Lula está lá, foi um bode expiatório, porque lá Alckmin nunca conseguiria chegar à presidência contra Bolsonaro. Então Lula foi a ponte ali e é isso que a gente começa a vislumbrar. Bora prestar atenção aqui nesse ponto aqui. Você lembra do caso do Wallace, jogador Wallace? Então a gente tem boa notícia. Em alguns lugares a justiça ainda funciona. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva arquivou o processo contra o Wallace por post sobre Lula. Não foi verificada nenhuma veiculação das atitudes dele com o esporte, disse o procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O que aconteceu? Só para te relembrar, há um tempo atrás, logo no começo do ano, ele fez uma postagem, uma enquete, perguntando quem poderia dar um tiro no Lula, alguma coisa nesse sentido. Lógico, isso é grave, deve ser repudiado, isso a gente não age dessa forma. Mas fizeram um auê e, inclusive, a partidos de esquerda pediram um afastamento dele do esporte. Então isso foi levado à Justiça Desportiva, o Ministério Público da Desportivo fez a análise, entrou com o processo e agora o tribunal entendeu que, peraí, isso não tem nada a ver, a opinião dele ou um post dele
Não tem nada a ver. O Lula que tente processá-lo criminalmente, peça indenização por dano moral, entre outras coisas. Ele não pode ser penalizado no esporte, banido definitivamente, como o PT e o PSOL pediram, por uma manifestação que não tem nada a ver com esporte. Então, esporte é esporte, vida pessoal é vida pessoal, dedinho para cima. Dessa vez a justiça brasileira me representou. Porque assim tem que ser, imparcial. Essa é o pêndulo, tá? Essa é a balança da justiça brasileira. Imparcialidade, tá bom? Pessoal, você gostou do conteúdo que a gente trouxe aqui? Coloca que ficou até o final, é importante demais, porque aí alguém chega para olhar e fala, não, eu fiquei até o final e o conteúdo estava bom. Aí ela olha no comentário e fala, não, então eu vou assistir, porque o cara deve ser bom no que ele fala. E se não gostou também, coloca aí, que aí o cara já não vai perder o tempo assistindo eu aqui também, né? Mas brincadeira à parte, a gente está aqui para tentar fazer o melhor. A gente escorrega de vez em quando e acaba errando, mas o nosso intuito é trazer de forma simples. Algumas pessoas criticam, mas você fala muito lento, muito fácil. Isso parece que nós somos burros. Não é isso. É porque política, direito é algo difícil. E a minha intenção é democratizar isso. Afinal, a gente quer que todos tenham acesso à política e saibam o que é política, tá bom? Então é por isso que a gente traz o vídeo nesse contexto, nesse conteúdo, tá bom? E você, se puder ajudar o nosso canal, uma das formas de estar ajudando o nosso canal é adquirindo o nosso livro, 20 Regras para a Vida, um livro que está tendo uma aceitação muito grande. O pessoal está gostando muito do nosso livro. Se você puder adquirir o nosso livro, tá? R$ 5,99 é um preço simbólico, ou seja, compra, faz o download, é um e-book. Você, através da plataforma Hotmart você consegue baixar o livro, faz a aquisição e já sai lendo, tá? E assim, esse livro agrega muito valor à sua vida. Você vai entender o quanto esse livro mudou a minha vida, me fez chegar onde eu cheguei, foi através desse livro. Então, eu preparei ele para você, mostrando como essas frases impactaram a minha vida. E eu espero que você goste, tá bom? Abraço, eu volto, tá? Às 7 horas da noite, no comecinho, no raiar da noite, tá? Do sol, a hora que o sol estiver indo embora, tô eu aqui para falar de política com você de novo, travês, tá? Mas eu venho com prazer, porque eu sei que você me recepciona dentro da sua casa e isso não tem preço, tá? Eu acho que uma das coisas mais importantes que alguém pode fazer é recepcionar alguém dentro de casa. Então, quer dizer que você tem confiança no meu trabalho e me tem como um amigo para a gente poder conversar um pouco sobre política, tá bom? Abraço, fica com Deus, até às 7.